Seja bem-vindo, signo de Touro. Estou aqui para fazer a leitura para o começo de agosto, primeira quinzena de agosto, e vamos lá. Como que o signo de Touro entra no mês de agosto, senhor Touro? Como que o signo de Touro chega no mês de agosto? 10 de copas, a Imperatriz e o Mundo. Algumas pessoas concluindo certas coisas, mudando de fase, passando por transformações, indo para lugares. Eu vejo que vocês estão percebendo que algo que foi muito nutrido, que foi muito gestado, que foi muito mantido, que foi muito trabalhado, essa coisa ela chega numa transformação, para qualquer lado que seja. Mas eu também vejo vocês percebendo que algumas coisas que vocês fazem sozinho é muito interessante, né? Porque o 10 de copas com a Imperatriz fala sobre uma sociedade que pode estar crescendo, fala sobre um casal tendo filho, fala sobre pessoas que têm empresa, querendo abrir uma outra empresa, querendo contratar funcionários, mas me fala também sobre uma pessoa que às vezes deixa um pouco de lado alguma situação a dois para fazer algo por si mesmo, sabe? Para dar início a novos projetos, para reviver velhos sonhos. A Carta do Mundo, no fundo, fala sobre projetos antigos, fala sobre conclusões. Algumas pessoas aqui lidando e ampliando a sua experiência. Então você pode estar conhecendo pessoas novas, estar em lugares novos. Às vezes todo o seu sentimento e todo o seu ponto de vista sobre alguma coisa que você trabalhou e você manteve por muito tempo, agora pode estar se mostrando um pouco diferente, tá? Mas aqui não necessariamente existe uma dor. Muitos de vocês podem estar percebendo também que você tinha uma expectativa muito grande com alguma coisa. E a realidade vai te mostrar diferente, né? Não é ruim, mas é a realidade. A expectativa e a realidade costumam ser bastante diferentes, né? O que o signo de Touro precisa saber aqui durante esse período de agosto? O que o signo de Touro precisa saber? Vamos lá. Vou dar uma carta aqui, eu só estou procurando Rainha de Ouros, o Louco e o fundo do Pajem de Paus. Aqui com certeza fala sobre você entrando numa fase muito diferente com o seu próprio trabalho, com o seu próprio investimento. Aqui fala sobre uma pessoa adquirindo muito mais poder pessoal, né? É uma fase nova, é uma nova ideia, é uma nova inspiração, é um novo sentimento, é um novo relacionamento que vai trazer para você uma nova situação de vida. Aqui é o começo de uma jornada, né? Muitas raízes são deixadas para trás porque o louco está de costas para a rainha de ouros, mas também ele está olhando para o pajem de paus. Então é um novo desejo, é uma iniciativa de alguma coisa que ela ainda é muito breve, ela é muito nova, ela é muito frágil ainda, mas ela pode chegar para você a certos lugares, porque ela pode levar você até todo mundo, ela pode transformar você. Algumas pessoas aqui estavam no lugar onde vocês podiam estar se sentindo muito aprisionados, porque vocês tinham muita segurança, vocês tinham muita certeza, vocês tinham muita estabilidade, mas aqui às vezes, para nós humanos, sentir estabilidade, conforto e segurança é uma coisa que a gente preza muito. Mas para o universo, muitas vezes, quando você está confortável numa situação, você está como se fosse numa zona de conforto, né? Quando você sabe que alguém supre suas necessidades, quando você está com alguém ou com um trabalho ou com uma ideia que não te desafia, você também não está evoluindo, você também não está progredindo, né? E a vida nossa, enquanto espécie humana, não é só uba-uba. A gente vem aqui para aprender, para evoluir, para criar, para amar, né? Para se desafiar também. Chato, mas uma das funcionalidades da vida. Então, quando você fica numa zona muito de conforto ou quando você está numa situação, principalmente para pessoas que são mais jovens aqui por conta do pajem de paus, quando você olha para uma situação e você acha que aquilo vai durar muito tempo, você também está se fechando para tudo que está fora, sabe? Daquela zona de conforto, daquela realidade, daquele emprego, daquela sala, daquela estrutura, daquele sistema. Então a vida ela traz para você um novo ar. É como se você se sentisse, num primeiro momento, despencando, né? É como se o chão abrisse assim debaixo do seu pé e falasse: caralho, onde vai parar isso? Mas aí depois que você chega no fundo,
e você começa a fazer o caminho de volta, o caminho da subida, você também vai falar, nossa, mas eu sempre quis tal coisa e eu nunca fiz. Nossa, se eu tivesse em tal lugar, se eu tivesse em tal situação, talvez eu nunca conseguisse realizar algum sonho, sabe? É como se vocês estivessem dentro de uma jaula, e essa jaula, para muitos de vocês, ela era criada por outra pessoa. Por isso que eu tô falando um relacionamento, ou uma empresa, ou um sistema, alguma coisa, tá? Era alguém que tinha poder, era alguém que tinha estabilidade, era alguém que talvez fosse financeiramente mais autossuficiente do que vocês. Então, muitas vezes, por exemplo, você não precisava arriscar porque tinha alguém que pagasse as contas, alguém que cumprisse as responsabilidades. Então, você não tinha isso nas suas costas necessariamente, né? E aí, quando você se vê, por exemplo, numa outra situação, você vai falar, não, agora eu tenho que fazer meu corre. E aí que a vida vai começar a trazer para você toda uma situação. Isso é uma libertação de uma situação que talvez você não soubesse, talvez você ainda não saiba o quanto ela era limitadora para você, o quanto ela era castradora do seu próprio desenvolvimento pleno, do seu próprio autopoder, da sua própria evolução, tá? Eu acho que vocês, taurinos, não têm essa consciência do quanto essa situação da qual vocês estão saindo, o quanto ela ia impedir você de certas coisas no futuro, sabe? Que podem ser coisas muito importantes para o seu espírito, entende? É coisa profunda, aqui a gente está falando de coisa muito profunda, tá? E a parte que eu tô falando para vocês é que o louco ele tá de costas, então você não sabe o quanto isso era limitador, o quanto isso na verdade não trazia progresso. Podia trazer segurança, podia trazer estabilidade, podia trazer poder, poder não, prazer, poderia, mas não evolução não, autopoder não, desenvolvimento não, evolução não, tá? Energia de acontecimento para o signo de Touro durante o mês de agosto de 2022. Energia de acontecimento. 4 de espadas. Caiu mais ou menos caidinho, tá? Cavaleiro de copas e rainha de espadas. Eu vejo vocês pensando muito no passado, eu vejo vocês querendo se estruturar mentalmente, né? Querendo formar uma opinião, querendo ter certeza de alguma coisa, às vezes stalkeando, às vezes procurando. Alguns de vocês pensando muito no passado ou numa situação, e isso está deixando vocês mentalmente, sentimentalmente instáveis, né? Alguns de vocês tomando bastante atitudes impensadas por conta de alguma coisa que aconteceu e você não teve poder de agir sobre ela, você não teve poder de influenciar ela. E aí vocês podem estar querendo voltar, mas é porque vocês não estão pensando direito, né? Vocês estão movidos a emoções fortes aqui, né? É um mês de bastante emoções, é um mês de declarações, de ideias. Alguns de vocês desejam algo, diz que pelo menos que desejam algo, mas vocês não estão se mexendo para realizar essas coisas. Vocês estão pensando, mas não estão fazendo. Sabe? É aquela pessoa tipo assim, eu quero passar num concurso, mas não estuda. Nossa, seria tão bom se eu passasse num concurso, mas é só isso, sabe? Não passa disso. Seria tão bom se aquela pessoa me chamasse para sair, sabe? Seria tão bom ter paz em casa, mas aí toda vez que você chega nessa casa, você já chega assim completamente desgastado emocionalmente. Já chega assim, desequilibrado, perdão da expressão. Já chega, sabe, assim, tudo, sabe? Aquelas pessoas que já chegam gritando e tal. E aí como que você quer paz, né? Se você é o furacão da situação, se você é o, né? A pessoa que está agitando a situação, sabe? Eu vejo que alguns de vocês aqui, com a rainha de espadas de fundo, lidaram com um corte, ou vocês estão querendo se provar muito para alguém. Toma cuidado com isso, sabe? Às vezes postando coisas na internet, às vezes falando, às vezes fazendo coisas para mostrar ou para passar uma ideia que não é exatamente a realidade, sabe? A rainha de espadas, ela é uma pessoa que a rainha, né? A rainha ela não está muito confortável no elemento ar. O elemento ar é um elemento masculino. A rainha não está muito confortável nele. Então a rainha de espadas, quando ela está um pouco no negativo, ela é uma pessoa que ela se sente vista, ela é uma pessoa que ela se sente vigiada. E ela é uma pessoa que uma mulher numa sociedade construída para homens, a mulher dela sempre tem que se esforçar mais, correto? Mas no caso dessa rainha de espadas, ela se sente assim na vida particular dela, não socialmente falando, né? Na vida particular dela. Então algumas pessoas querendo se provar para alguém, querendo se mostrar para alguém, querendo falar que saiu por cima, querendo mostrar que estava certo, sabe? Querendo mandar indireta, querendo
tipo assim, induzir certas coisas do tipo, então agora a verdade é essa, então a mentira é daquela, então sei lá o que, ilusão, sabe? Querendo dizer que, por exemplo, alguém foi, talvez não tenha sido tão leal, mas não é que a pessoa não foi tão leal. É só que você tá querendo se sentir, não, às vezes não é nem melhor, nem acima da outra pessoa, mas você tá querendo se sentir melhor. E às vezes o jeito que você encontra de fazer isso é sendo muito crítico, sabe? É sendo, às vezes, ácido nas palavras. Aqui é mais nas conversas, na comunicação mesmo, tá? Principalmente aqui pela internet, porque eu não vejo vocês tomando atitudes de fazer nada. É que vocês estão pensando, vocês estão remoendo muito alguma coisa. E aí, então, quando a gente pensa sobre algo, a gente também fala sobre aquilo que a gente está pensando, né? Geralmente, o conteúdo da fala é o que a gente pensa muito, né? Então, só toma um pouco de cuidado com isso, porque é como se... É incoerente, sabe? É incoerente. Tipo, a gente tem um quarto de espadas, um cavaleiro de copas e uma rainha de espadas. O cavaleiro de copas, ele tá voando, né? No meio de duas espadas aqui. Não faz sentido, entende? Então é como se essas coisas que você estivesse falando, esses pensamentos, sabe? De se provar, às vezes de curtir a vida doidado, é como se fosse um entorpecimento, sabe? Porque você não está querendo aceitar que você está passando por um momento de emoções fortes, de emoções descontroladas. Às vezes a melhor coisa que você faz é parar, sabe? Às vezes a melhor, sabe? Tipo, às vezes a ânsia de resolver alguma coisa mais atrapalha você resolver alguma coisa do que você realmente não fazer nada, sabe? Às vezes você só parar e falar, beleza, é isso que eu tô sentindo, então eu vou ficar aqui quieto. Às vezes isso ajuda, sabe, a fluir melhor do que ficar o tempo todo combatendo uma coisa que quer vir, sabe? É tipo tentar fazer o ar não entrar na sua casa, não tem como. O que o signo de Touro precisa saber durante o mês de agosto aqui? Conselho, né? Conselho pro signo de Touro para esse período de agosto. Ó, a carta que caiu foi a carta da temperança com o 5 de copas. O conselho é realmente acalmar o coração, se equilibrar. O 5 de copas fala sobre uma chateação que vem do passado, realmente, né? É como se tivesse existido alguma coisa que magoou. Vocês foram magoados, né? Todo mundo tem que fazer. Existe alguma coisa que magoou, alguma coisa que chateou, mas a temperança, como conselho, ela fala justamente esse sentimento de culpa, de arrependimento, de amargo, de dor, cure, tá? Entregue responsabilidades, aqui não é para ninguém ficar se sentindo muito culpado ou achar que você é a única pessoa culpada, você é a única pessoa responsável de alguma coisa, não é, porque a temperança traz duas energias, então seja lá o que for que você está sentindo, o que for que aconteceu na sua vida, não aconteceu só por sua responsabilidade. Existe uma outra pessoa ali também, né? Existe uma outra consciência, uma outra situação. Então, saber trabalhar com isso, entender também que essa coisa que o 8 de ouros no fundo com o 2 de espadas me fala sobre um recomeço que você não está querendo aceitar. Você não está querendo fazer as pazes com o recomeço, porque você também não está conseguindo fazer as pazes com o seu passado. Entende? Então aqui é muitas vezes você aceitar as coisas como elas realmente são, né? Algumas coisas fogem do seu controle? Fogem. Mas você também não querer olhar para frente, você não querer aceitar o futuro que está se abrindo para você, né? Não é o caminho, tá? O caminho justamente é você entender aquilo que aconteceu, aprender com aquilo. Se você puder, é claro que é muito fácil falar, mas se você puder sair o menos machucado possível, sabe? Não se tornar uma pessoa amarga, não se tornar uma pessoa que se limita, uma pessoa que se condena, que se castiga por nada, também seria o mais interessante. O interessante seria você absorver o que foi bom da experiência, o que você aprendeu da experiência e seguir em frente, né? Porque o 8 de espadas, o 8 de ouros, perdão, no fundo, me fala sobre um recomeço. Então é você recomeçando e é você aprendendo. A carta do 8 de ouros também é chamado de a carta do aprendizado. Então, seja aqui o que aconteceu para vocês, que te chateou, que te magoou, que traz, né, esse sentimento ruim, existe um recomeço querendo chegar para vocês. Mas eu tô vendo que vocês não estão aceitando, porque depois do 8 de ouros, a gente tem o 2 de espadas. Vocês estão vendo que o 2 de espadas é duas espadas assim? É uma pessoa que não está aceitando.
Né? Essa pessoa do dois de espadas, ela não quer ver, ela não quer falar, ela não quer ouvir, ela não quer saber. É uma pessoa que realmente ela tá, sabe assim? E isso é um comportamento que não vai te levar a lugar nenhum. É claro que se esse é o único que você consegue ter no momento, cada um na sua fase. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, olhe para frente, tá? O seu caminho é para frente, para a maioria de vocês. Eu estou sentindo uma energia de algumas pessoas que estão procurando o tarô, né? Às vezes você abriu esse vídeo se questionando sobre fazer as pazes, sobre resoluções, sobre se entender com algo. E, assim, é uma leitura geral. Claro que cada caso é um caso, né? Também não sei se o seu sol é sol de... se o seu todo é todo de sol, lua, ascendente, virgem... virgem não, desculpa. Vênus ou Júpiter. Mas para a maioria das pessoas que estão na energia de touro, aqui o caminho é para frente. Tá? Qual que é a missão de touro durante esse período, senhor Tarô? A missão de touro durante esse período de agosto de 2022. Opa, caiu aqui. Caiu muitas cartas, não vou considerar não. Vamos tentar mais uma vez. Se não quiser falar, não fala, né? A missão de touro durante esse primeiro período, a primeira quinzena de agosto de 2022. O Hierofante, que é a carta de vocês. A roda da fortuna. Ó, vou mostrar uma coisa pra vocês. Pra ninguém falar, ai, Breno, você tá mentindo. Ó, o fundo do tarô, do deck, é o 10 de espadas. Fala sobre finais, finalizações, principalmente aqui, essas cartas estão me induzindo, né? Estão me fazendo pensar que, seja lá o que for, não foi uma atitude pelo menos completamente das mãos de todo. Por mais que talvez você tenha falado a palavra, você tenha feito a atitude, o contexto era como se te levasse a isso de uma maneira ou de outra, né? É como se... Então não era uma coisa muito assim, a sua própria vontade, sabe? Eu vejo vocês falando, por exemplo, gostaria que pudesse ser diferente, sabe? É como se a maioria de vocês fosse expressar isso se fosse falar alguma coisa, né? Mas ali, ó, o fundo 10 de ouro, de espadas, seguido por 8 de ouros, que era a carta que a gente estava falando até agora, do aprendizado, do recomeço, e depois dela, a carta do sol. É o que eu tô falando, é um recomeço que seria muito bom para vocês. Mas aqui, a carta da missão de vocês, que saiu o Hierofante, a roda da fortuna, e o 10 de espadas, no fundo, falam sobre aprendizado. O Hierofante é a carta do signo de touro, e aqui está falando sobre uma mudança, uma transformação, um ciclo, muitas vezes um ciclo kármico, né, com a roda da fortuna, que era aprendizado. Muitas vezes aqui eu vejo que a vida colocou na sua situação um momento, uma fase, talvez um espelho, uma pessoa que talvez fosse igual a você em algum ponto, tá? Ou que fosse muito diferente de você. Pode ser as duas coisas. Que era para te ensinar alguma coisa. Se ela era muito igual a você e você se irritava muito com características iguais à sua, seja um chefe, um amigo, um vizinho, qualquer coisa, era para você olhar e falar, nossa, assim não dá, sabe? Se ela era muito diferente de você, era para você aprender alguma coisa também com ela, né? Disso tudo diferente mesmo, para você implementar aquilo na sua vida. Essa situação que se transformou pela vontade da vida, do destino, ela foi uma professora para vocês, porque o elefante está aqui. Mas a sua missão, então, é aprender, primeiro, a aproveitar o que você tem, porque nada tem a promessa do eterno, nada tem que durar para sempre. Alguma coisa pode durar para sempre? Pode, mas nada tem que durar para sempre. Então, saber aproveitar enquanto você tem é uma das lições. A outra lição, aqui que eu vejo, é sobre você seguir sonhos que você sempre teve. O Hierofante é uma pessoa que ele vive o mundo inteiro, ele conhece todos os livros, ele conhece todos os tipos de pessoa, ele conhece todos os lugares do mundo, todas as ideias, todos os sistemas, todos os jeitos de fazer, até que ele fique em um lugar e ele possa compartilhar essa experiência com as outras pessoas, do que ele adquiriu.
Talvez vocês estejam começando a jornada do elefante, que é a jornada da pessoa que se descobre, que é a jornada da pessoa que arrisca, que tenta, né? Eu vejo que tem algumas coisas aqui, alguns sonhos que você sempre teve, que você gostaria muito de fazer e que era muito importante para você, mas você não ia conseguir conciliar com essa vida que você estava tendo, entende? Então, na verdade, foi um jeito da vida falar, bom, agora agora a sua gaiola tá aberta, você quer voar ou não? É mais ou menos isso, tá? Espero ver vocês de novo na semana do dia 15 de agosto. Beijo grande e até a próxima, taurinos!